Olá, curiosos! Hoje vamos ver o top 10 assassinatos mais sinistros e não solucionados até hoje. JonBenet Ramsey. JonBenet Ramsey era uma jovem e talentosa modelo infantil de 6 anos de idade. JonBenet morava com seus pais, John e Patsy Ramsey, em uma casa luxuosa na cidade de Boulder, Colorado. Na manhã de 26 de dezembro de 1996, Patsy acordou cedo para preparar um café da manhã para a família. Ao entrar na cozinha, ela encontrou uma carta na escada que levava ao porão da casa. A carta ameaçava sequestrar JonBenet e pedia um resgate de $118 mil. Patsy imediatamente chamou a polícia e alertou seu marido. Quando a polícia chegou à casa, eles começaram a investigar o caso. Ao fazerem uma busca na casa, encontraram o corpo de JonBenet no porão. Ela estava amarrada e tinha fita adesiva na boca. Ela havia sido espancada e estrangulada até a morte. A investigação começou imediatamente, e a polícia levou os pais de JonBenet a serem os principais suspeitos. Os detetives interrogaram John e Patsy Ramsey, bem como seu filho mais velho, Bunky Ramsey. Todos negaram terem qualquer envolvimento no assassinato de JonBenet. As autoridades também investigaram possíveis suspeitos fora da família. Eles examinaram mais de 1.500 amostras de DNA e entrevistaram mais de 200 pessoas, mas ainda não conseguiram encontrar o assassino de JonBenet. Até hoje, o assassinato de JonBenet Ramsey continua sendo um mistério e um dos casos mais controversos e discutidos da história criminal dos Estados Unidos. Elizabeth Short, também conhecida como Dália Negra, foi uma jovem mulher encontrada morta e brutalmente mutilada em um terreno baldio em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 15 de janeiro de 1947. O caso recebeu uma ampla cobertura da mídia e se tornou um dos crimes mais notórios da história americana. A investigação revelou que Short, de 22 anos, havia chegado em Los Angeles alguns dias antes de sua morte e passado seu tempo em diversos hotéis e bares da cidade. Ela foi vista pela última vez em um hotel no centro da cidade. Sua morte foi extremamente violenta. Ela foi espancada, torturada, mutilada e teve sua boca cortada de orelha a orelha, em um gesto que ficou conhecido como o sorriso da morte. A polícia conduziu uma ampla investigação, mas não conseguiu identificar o assassino de Elizabeth Short. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, algumas sugerindo que ela foi morta por um amante ciumento ou por um serial killer conhecido como o Estrangulador de Los Angeles. No entanto, o caso continua sem solução até hoje. A morte de Elizabeth Short inspirou muitos livros, filmes e programas de televisão, mantendo seu assassinato como um dos mais notórios da história americana. Tupac Shakur. Em 7 de setembro de 1996, o rapper Tupac Shakur foi baleado em Las Vegas, Nevada, e morreu 6 dias depois devido aos ferimentos. O assassinato de Shakur ainda é um mistério, com várias teorias e especulações em circulação. Uma teoria é que o assassinato foi o resultado de uma rivalidade entre as gangues East Coast e West Coast do hip-hop na época. Tupac era membro da West Coast e tinha conflitos com alguns artistas da East Coast. Outra teoria é que o assassinato foi orquestrado pela indústria da música ou pelo governo por causa da influência política de Tupac e suas letras controversas. Apesar de vários suspeitos terem sido identificados e alguns presos, ninguém foi condenado pelo assassinato de Tupac. Ainda hoje, o caso é uma das investigações policiais mais famosas e debatidas dos Estados Unidos. Similar ao Tupac, Christopher Wallace, também conhecido como The Notorious Big, ou Big G Smalls, foi um rapper americano que se tornou uma das figuras mais importantes da cena hip-hop na década de 1990. No entanto, em 9 de março de 1997, ele foi baleado e morto em Los Angeles, Califórnia, aos 24 anos de idade. O assassinato de Big G Smalls foi um dos crimes mais famosos e controversos da história da música americana. Embora houvesse várias teorias e suspeitos, o caso nunca foi resolvido oficialmente e ninguém foi preso pelo crime. Algumas das teorias incluem a possibilidade de que o assassinato foi um acerto de contas entre gangues rivais, a retaliação pelo assassinato do rapper Tupac Shakur 6 meses antes, ou até mesmo a conspiração envolvendo a polícia de Los Angeles. Embora a morte de Big G Smalls tenha sido uma grande perda para a música e a cultura hip-hop, seu legado ainda vive através de suas letras e influência contínua na indústria musical. Madeleine McCann.
Desaparecida em 3 de maio de 2007, enquanto estava de férias com sua família na Praia da Luz, no Algarve, Portugal. Ela tinha 3 anos na época do desaparecimento e estava dormindo em um quarto de hotel com seus irmãos quando desapareceu. A investigação inicial foi conduzida pela polícia portuguesa, mas logo se tornou uma operação internacional com a participação de várias agências policiais de todo o mundo. No entanto, o caso continua sem resolução, e a causa do desaparecimento de Madeleine permanece desconhecida. Desde o desaparecimento, houve muitas teorias e especulações sobre o que aconteceu com Madeleine, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmar ou refutar qualquer delas. O caso continua sendo um mistério e um dos casos de desaparecimento de crianças mais notórios da história recente. Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. Os dois foram assassinados em 12 de junho de 1994, em Brentwood, Califórnia, Estados Unidos. Nicole Brown Simpson era a ex-esposa do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, e Ron Goldman era um amigo dela que trabalhava como garçom em um restaurante local. Ambos foram encontrados esfaqueados até a morte em frente à casa de Nicole. O.J. foi rapidamente considerado suspeito pelos assassinatos, devido à sua história de violência doméstica com Nicole. Após uma perseguição policial televisada ao vivo, O.J. foi preso e acusado de duplo homicídio. O julgamento subsequente foi amplamente divulgado pela mídia e atraiu atenção internacional. Embora a evidência contra Simpson parecesse forte, sua equipe de defesa conseguiu criar dúvidas na mente do júri, e em 1995, ele foi considerado inocente dos assassinatos. O caso continua sendo um dos mais famosos e controversos da história criminal americana, e muitos acreditam que Simpson é culpado pelos assassinatos apesar do veredicto de inocência. Natalie Holloway. Natalie foi uma estudante americana de 18 anos que desapareceu durante uma viagem de formatura em Aruba, no Caribe, em maio de 2005. Ela foi vista pela última vez saindo de um bar com 3 homens locais, que se tornaram os principais suspeitos do seu desaparecimento. Apesar das extensas buscas e investigações conduzidas pelas autoridades locais e americanas, o corpo de Natalie nunca foi encontrado e o caso permaneceu sem solução por muitos anos. Várias teorias foram levantadas, incluindo a possibilidade de um assassinato premeditado, uma overdose acidental de drogas ou um acidente que levou ao seu desaparecimento. Em 2010, um homem chamado Joran van der Sloot, que foi visto pela última vez com Natalie antes de seu desaparecimento, foi preso e confessou ter matado outra mulher, Stephanie Flores Ramírez, no Peru. Ele nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Natalie, mas ele confessou vários detalhes sobre a noite em que ela desapareceu. Van der Sloot está atualmente cumprindo uma sentença de prisão por assassinato no Peru. O caso de Natalie Holloway continua sem solução e é considerado um dos casos mais notórios de desaparecimento de pessoas na história recente. Amber Agerman. O assassinato de Amber foi um crime ocorrido em 1996, na cidade de Arlington, Texas, Estados Unidos. Amber, uma menina de 9 anos, foi sequestrada enquanto andava de bicicleta com o irmão em um estacionamento. Seus gritos foram ouvidos por uma testemunha, que chamou a polícia, mas os sequestradores conseguiram fugir com Amber. 4 dias depois, seu corpo foi encontrado em um canal de drenagem nas proximidades. O assassinato de Amber chocou a comunidade local e chamou a atenção da mídia em todo o país. A falta de pistas concretas e a identidade dos sequestradores levaram à criação do Alerta Amber, um sistema de alerta nacional para casos de sequestro de crianças. O sistema se baseia na emissão de um alerta imediato para a população e a mídia, fornecendo informações sobre a criança desaparecida e qualquer veículo suspeito que possa estar envolvido no sequestro. Apesar de décadas terem se passado desde o assassinato de Amber, o crime ainda não foi resolvido. As autoridades continuam investigando e pedem a ajuda da população para identificar os responsáveis pelo assassinato brutal da jovem menina. Chandra Levy. O assassinato de Chandra foi um caso de grande repercussão nos Estados Unidos em 2001. Chandra era uma jovem estagiária que trabalhava em Washington, D.C. e desapareceu em maio daquele ano. Seu desaparecimento foi amplamente divulgado pela mídia, e a polícia iniciou uma busca intensa. Em julho, o corpo de Levy foi encontrado em um parque da cidade, em condições que sugeriam que ela havia sido assassinada. A investigação revelou que ela havia tido um relacionamento com o congressista Gary Condit,
que se tornou um suspeito no caso. No entanto, a investigação acabou se focando em outro homem, Ingmar Guandique, que havia sido condenado por outros crimes na mesma área onde Levi foi encontrada morta. Guandique acabou sendo condenado pelo assassinato de Levi em 2010, mas em 2016 a acusação contra ele foi retirada depois que novas evidências levantaram dúvidas sobre sua culpa. O assassinato de Chandra Levi continua sem solução definitiva, e o caso permanece como um mistério até os dias de hoje. Por último, Dorothy Jane Scott. Dorothy era uma mulher de 32 anos que morava na Califórnia e trabalhava em uma loja de presentes médicos. Em maio de 1980, ela começou a receber telefonemas anônimos e ameaçadores de um homem desconhecido que a perseguia e sabia detalhes sobre sua vida pessoal. Em 28 de maio de 1980, Dorothy acompanhou um colega de trabalho ao hospital depois que ele se sentiu mal. Enquanto estava lá, ela notou que seu carro estava faltando e saiu para procurá-lo. Alguns minutos depois, ela foi vista correndo em direção ao hospital com a roupa em chamas. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas acabou morrendo de queimaduras graves. Mais tarde, foi descoberto que o assassino havia incendiado o carro de Dorothy com ela dentro. Apesar de uma extensa investigação, o assassino nunca foi identificado e o caso permaneceu sem solução por décadas. A família de Dorothy e as autoridades ainda buscam respostas sobre o assassinato brutal e misterioso. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para nos ajudar a crescer e produzir ainda mais conteúdo.